Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nessa manhã em que vamos refletir mais uma vez sobre a palavra do nosso Deus. E eu gostaria de falar nessa manhã sobre perseverança. Nós já estamos aí avançando semanas na quarentena, há mais de 3 meses, e com a perspectiva de reabertura, ah, da economia, de trabalhos, de uma série de coisas acontecendo, ainda casos aumentando, a vacina sendo feitas, mas a gente sabe que o processo demora. Então, no meio de tudo isso, a gente esmorece. A grande verdade é que somos humanos, somos falhos em muitas coisas, mesmo sendo salvos, mesmo tendo o selo do Espírito Santo do Senhor em nós, ainda nós somos humanos, nós ainda estamos presos a esse corpo mortal. E o Senhor tem nos dado a oportunidade de crescimento que a gente vem falando ao longo de todas essas semanas aqui nos vídeos e nesses devocionais. Então a perseverança é uma das virtudes cristãs urgentes e necessárias para o crente. E eu gostaria de voltar novamente a falar sobre ela. Eu falei um pouco no início, quando a gente entrou nesse processo de mensagens e pregações e cultos via esses links no YouTube. E quero voltar porque é algo que a gente precisa estar voltando. E eu tenho percebido muitos irmãos esmorecendo, quase desistindo, desanimados, outros, porém, estão fortes, reluzentes, e a gente precisa compartilhar os fardos e as cargas, né? Ainda continua à disposição se quem quiser me procurar e conversar pessoalmente, quiser uma individualidade de atendimento, de conversa, de aconselhamento, melhor fique à vontade, estou à disposição para ajudá-los à medida que for possível e preciso. Então, a perseverança, ela é a qualidade de quem persevera, de quem é constante, de quem persiste, permanece e conserva-se. Nós vamos trabalhar um pouco nessa manhã sobre essa qualidade, característica, virtude cristã que o Senhor nosso Deus é perseverante. A gente tem vários personagens da Bíblia, hoje nós vamos trabalhar sobre dois em relação a essa perseverança. E numa sociedade doente, materialista, superficial e ansiosa, essa característica tem se perdido na vida dos cristãos, pois infelizmente muitas vezes somos influenciados pelo nosso meio, que não deveria acontecer. O Senhor nosso Deus é que deve ser a nossa influência maior à luz da sua palavra, iluminando-nos com a tua palavra, enfim. Então essa manhã eu quero trazer uma palavra para que os irmãos perseverem, continuem firmes, não esmoreçam e não desistem. A perseverança, ela no início, ela é dificultante, ela é complicada, ela não é tão gostosa de se vivenciar. E o final, o fruto dela é que vale a pena, como por exemplo a dieta. Se você tem uma dieta para fazer, você precisa perseverar para chegar ao objetivo, que é perder peso. Se você tem um treino para hipertrofiar, para perder peso, se você tem que estudar para se formar, para se graduar, o pessoal que estava estudando ou está estudando online sabe como é que é, o trabalho em home office, a disciplina que a gente vai falar no culto da noite. Então, a gente precisa perseverar, e a perseverança, é fácil você perseverar naquilo que é gostoso, naquilo que é prazeroso, né? Perseverar numa viagem, perseverar num lazer, perseverar assistindo uma série, por exemplo, né? Tem alguns que gostam de maratonar série ou ficar muito tempo em redes sociais. Perseverar naquilo que dá prazer e que depois vai ser prejudicial para a saúde é uma coisa. Agora, perseverar naquilo que a princípio a gente não gosta, como por exemplo um tratamento médico, como a própria dieta que eu citei, como uma rotina de trabalho e de estudo, é mais complicado, mas a gente precisa aprender a perseverar, principalmente na vida com Deus, na vida cristã, essa vida maravilhosa que Ele nos deu em nosso Senhor Jesus Cristo. E é óbvio que não somos perseverantes por nós mesmos na caminhada cristã. Não é algo que na minha própria força eu vou conseguir adquirir perseverança por mim mesmo. Nós precisamos intensamente do Senhor para ser a nossa força. É Ele quem vai nos dar a capacidade de sermos perseverantes.
Eu tenho pedido ao Senhor Deus não para que me dê forças, eu tenho pedido para que Ele seja a minha força. Porque quanto mais inserido e constante na fonte de toda força, mais eu vou encontrar tudo aquilo que eu preciso. E o mesmo com os irmãos. Quanto mais inseridos e constantes na origem e na fonte de toda força, mais encontraremos tudo o que precisamos. E nós precisamos muito perseverar, irmãos, ainda mais em momentos difíceis como os dias atuais, que nós queremos que as coisas reabram, voltem, mas a gente não sabe como e quando, e da maneira que tem que ser nesse mundo de incertezas, então a gente precisa ser perseverante nas coisas de Deus. E o texto que nós vamos refletir hoje, creio que os irmãos já leram e nós vamos ler novamente, está em Deuteronômio, capítulo 1, versos 34 a 40. Também nós vamos trabalhar em Números 14, a gente não vai ler agora, deixa aberto, Números 14, que a gente vai ir lá num dado momento, mas o texto em especial da nossa reflexão nessa manhã de hoje é Deuteronômio, capítulo 1, versículos 34 a 40, que diz o seguinte: Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: Certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: Também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes: Por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, a eles, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e partir para o deserto pelo caminho do mar vermelho. Oremos mais uma vez, clamando a iluminação do Senhor e a instrução dele em nossas vidas. Pai, obrigado por essa manhã na tua presença. Louvado seja o teu santo nome. Que o Senhor esteja nos instruindo conforme a tua palavra e nos inundando, ó Deus, de perseverança. Ajude-nos, ó Deus, independente das circunstâncias, a perseverarmos no Senhor e naquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Fale conosco através desses dois personagens muito famosos e que possamos nos espelhar na vida deles e sermos espelhos da perseverança na vida de outros irmãos. Muito obrigado. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Irmãos, nós vamos analisar esses versos e um pouco da vida desses dois personagens, Josué e Calebe, que foram exemplos de perseverança, e depois fazer algumas aplicações no final dentro dessa própria ideia de adquirirmos perseverança no Senhor. E logo nos dois primeiros versículos, que fala da indignação e do juramento do Senhor para com os israelitas, né? Como foi mesmo dito no versículo 2, no segundo versículo, né, da nossa passagem, no versículo 35, que nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra. E ao longo da história, poucos foram os que realmente foram fiéis ao Senhor. Mesmo em meio a circunstâncias adversas, até mesmo dentro do povo que foi chamado, que foi escolhido para ser referência, pouquíssimos. No caso aqui a gente pode pegar Moisés como líder, mas pouquíssimos, no caso de Josué e Calebe, foram fiéis, perseverantes ao Senhor Deus. Nos lembra o que a gente viu no domingo à noite passado, sobre o joio e o trigo, onde o joio, pela sua facilidade de multiplicar, pela sua facilidade de alcançar a multiplicação, acaba sendo a maioria em relação ao trigo. E nesse caso aqui, os fiéis foram poucos, já os malignos foram muitos. E diante dessa situação é muito complicado você ser fiel, mas eles permaneceram fiéis. E aqui nós vemos a famosa passagem do Senhor anunciando que a maior parte de Israel não pisaria na terra prometida. Um triste momento para a história de Israel, mas que desperta, que faz florescer ainda mais a vida e a história de dois homens. E o primeiro deles, citado no versículo 36, é
Caleb, versículo 36 diz, salvo, exceto Caleb, filho de Jefoné, ele haverá. E a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Além de Josué, Caleb também é outro grande exemplo de perseverança. Dos 12 espias que voltaram da terra de Canaã, essa história lá em Números 13, Israel estava já no deserto há muito tempo e num momento crucial em que eles iriam dar uma analisada na terra de Canaã, a terra que eles iam possuir, 12 homens, um de cada tribo, Caleb da tribo de Judá e Josué, que se chamava Oséias, da tribo de Efraim, e depois lá no início do capítulo 13 de Números você tem essa informação de que Moisés muda o nome de Oséias para Josué, em hebraico são nomes parecidos que têm o mesmo significado, do Senhor salva. Então, esses 12 homens foram e voltaram. No que eles voltaram, eles estavam desanimados. Apenas dois estavam otimistas, confiantes e com muita fé na obra que o Senhor estava para fazer através da vida deles. Apenas ele, Caleb e Josué voltaram com boas notícias acerca do país que iam habitar. Esse otimismo da parte dos dois desagradou tanto ao povo israelita que por pouco Caleb não foi apedrejado. Então eu convido você a ir lá em Números 14, né, a passagem que eu pedi para vocês deixarem aberta. Números 14, a partir do versículo de 1 a 10, mas a partir do versículo 5, a gente vê o seguinte, Números 14, 5, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, depois que eles ouviram o povo tendo uma sedição, logo após o relatório dos espias ter recebido com incredulidade. Os 10 que voltaram, exceto Josué e Caleb, estavam extremamente pessimistas em relação a isso. Então, no meio de todo esse contexto, Moisés e Arão, aqui no versículo 5, colocaram o curso em terra. Versículo 6, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Versículo 7, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Eles estavam olhando a questão positiva, e isso é importante no processo de perseverança. É conseguir enxergar o privilégio de Deus através das situações e circunstâncias. E aí no versículo 9, eles continuam dizendo, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra. Os outros 10 estavam com medo e eles estavam corajosos diante do desafio. Se Deus mandou a gente ir, Deus vai nos dar força para prosperar. Então, se foi ordem de Deus, ele vai cumprir. Os dois estavam assim, mas os outros 10 não pensavam dessa maneira. Ainda no versículo 9, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. E o versículo 10 diz, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Então, se o Senhor não tivesse intervido nessa situação aqui, Josué e Caleb teriam sido apedrejados. E muitas vezes, aqueles que buscam perseverança são perseguidos, até mesmo por aqueles que parecem ser próximos, ou pelo menos deveriam ser. Então, irmãos, entendam que independente das circunstâncias, independente daquilo que nos rodeia, nós precisamos focar os nossos olhos nas promessas de Deus. Foi o que Caleb e Josué fizeram. E no mesmo livro de Números, no mesmo capítulo 14, mais à frente, no versículo 24, você pode alcançar aí e ler, e é dito o seguinte, palavras de Deus. Porém, depois de dar o castigo, o mesmo castigo falando que a geração não iria pisar na terra prometida, a terra de Canaã, dizendo, Números 14, 24, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Então, irmãos, olha o privilégio da perseverança. Mesmo que o momento seja complicado, mesmo que a situação seja adversa, mesmo que se levante, inclusive contra você,
Precisamos focar, fitar os olhos no nosso Senhor Deus, nas promessas que Ele tem para nós, e termos verdadeiramente fé, lembrando que fé é confiança, eu creio que Ele vai fazer por mim, ser por mim tudo aquilo que eu precisar, porém também é compromisso. Eu assumo o compromisso com Deus de ser obediente, de cumprir a sua vontade, independente das circunstâncias. Nós podemos ver que Caleb foi tão feliz em perseverar que isso afetou até aos seus filhos. Voltando a Deuteronômio, capítulo 1, versículo 36, no final do versículo 36 nos diz: salvo Caleb, filho de Jefoné, ele haverá a terra, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos. Ele foi tão perseverante e foi fiel que até a sua geração posterior foi beneficiada pela sua perseverança. Então entenda isso. Por mais difícil que seja, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, me assistindo, persevere. Isso vai ser bom para você e vai ser muito bom para a sua geração. Vai ser bom para gerações posteriores, vai ser bom para as pessoas à sua volta que, inclusive, aprenderão com o seu exemplo de perseverança, como nós estamos aprendendo com Caleb e Josué. Precisamos de crentes que perseveram, crentes que vão além da superfície, da crosta de uma fé rasa, mas uma fé de compromisso verdadeiro com o Senhor, nosso Deus. E avançando na passagem, o versículo 37, Moisés diz: também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Mesmo Moisés não conseguiu perseverar como deveria em todos os momentos. Moisés não conseguiu, mas 2 de seus servos sim. E eu vejo nessa situação de Moisés um alerta e uma lição para nós. O alerta é que mesmo Moisés sendo um homem que conversava diretamente com Deus, que não precisava de profeta para intermediá-lo, ele era o próprio profeta, que viu coisas maravilhosas, ouviu coisas maravilhosas, e esteve com o Senhor no Monte Horebe, Monte Sinai, esteve, enfim, grande líder. Mesmo Moisés, num dado momento crucial, pisou na bola. E isso mostra, me lembra as palavras do Senhor Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos, que ele diz: orai e vigiai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, mesmo Moisés sendo líder, tendo todos aqueles grandes privilégios no crescimento com Deus, tendo perseverado em muitos momentos da sua vida, num dado momento, deixou com que a desobediência do povo o influenciasse e acabou sendo desobediente ao Senhor num dado momento, e ele não teve o privilégio de pisar na terra prometida. E algumas pessoas falam: mas se Moisés foi líder, não conseguiu, foi quem foi, não conseguiu, por que eu vou conseguir? E aí tem um exemplo de Josué: mas Josué também foi líder, mas Caleb não foi tão líder assim, no mesmo nível dos dois, né? Foi um grande líder em relação àquilo que ele administrava ali, principalmente porque os seus descendentes conquistaram a região do Hebron, mas a gente não pode fugir da responsabilidade. Todos nós temos o privilégio e a oportunidade de sermos perseverantes no Senhor. Basta nos colocarmos humildemente diante dele e obedecê-lo. Foi o que os dois fizeram, e Deus deu a vitória a eles. Como eu disse lá no início, ninguém é perseverante nas suas próprias forças. Ninguém é perseverante por si só. Nós somos perseverantes porque Deus nos permite isso. E para que isso aconteça, a gente precisa render-nos diante dele, buscá-lo, oração, dedicação, e ter uma vida muito próxima a ele, que é a fonte de toda virtude que nós precisamos adquirir. E a lição é que nós podemos perseverar. Nós temos a oportunidade de perseverar no Senhor, que a gente possa buscar essa virtude em nossas vidas. Ninguém é tão bom que não possa errar, e a gente precisa vigiar, e ninguém é tão pequeno que não possa crescer. Devemos buscar crescer mais a cada dia. Não se tem informações profundas, detalhes sobre Caleb, grandes coisas. O que a gente sabe sobre o Josué a gente até tem um livro que leva a sua autoria. Mas Caleb a gente não tem muitas informações, e isso não é importante. A fama dele, as coisas não são importantes. O que é importante foi a perseverança dele, que foi benéfica para ele, para os seus filhos e para nós que estamos aprendendo com o exemplo dele milhares de anos depois. Versículo 38, agora citando Josué, versículo 38 diz: Josué, filho de Num,
que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. Josué, assim como Caleb, ele foi prejudicado e atrasado 40 anos pelo pecado do povo. Imagina você no lugar dos dois, que eram fiéis lá no Egito, foram fiéis no deserto, e de repente o próximo pisar na terra prometida, Deus falou para ele, vou disciplinar, punir, castigar o povo inteiro por 40 anos. Imagina ele se rebelando com Deus. Deus, mas espera aí. Por que nós vamos ficar 40 anos no deserto junto com o povo? Que absurdo é isso? O Senhor não está sendo injusto, mas não. Eles não questionaram. Eles entenderam, tiveram esse senso de unidade e ficaram mais fiéis ainda ao Senhor, mais perseverantes ainda por 40 anos. Quanto tempo você está perseverando? Ou quanto tempo você não tem conseguido perseverar porque acha que é muito tempo? E olha que não foi somente 40 anos, se formos contar o tempo que eles passaram no deserto, o tempo que eles passaram no Egito, mais as lutas na Terra Prometida, enfim, perseveraram até o fim, irmãos. Então, independente do tempo. Então, imagina, eles foram atrasados e prejudicados 40 anos, e mesmo assim foram fiéis e perseverantes. Josué não se achou melhor que o povo, né? Podia bater no peito e dizer assim, esse povo merece 40 anos no deserto, eu não. Não, ele não se achou melhor que o povo, e também nem se achou inferior a Moisés, mesmo sendo submisso a ele. Então as circunstâncias não eram importantes, o importante era a fidelidade deles para com o Senhor, seu Deus. Ele, no caso de Josué, no tratado do versículo 38, assim como Caleb, focou na obediência ao Senhor e em suas ordens. E a palavra de Deus para Moisés é interessante aqui, né? Versículo 38 ainda, Josué, filho de Nun, que está diante de ti, ele ali entrará, anima-o. Deus falando para Moisés, anima esse homem, dê ânimo a ele, fala porque ele que vai fazer Israel receber a terra por herança. E essa palavra de ânimo, irmãos, era o que Josué precisava receber. E Josué recebeu. Essas palavras foram de ânimo para Josué. Ele já era perseverante, ele já tinha perseverado até aqui. E o Senhor esperava ainda mais perseverança da parte dele. Então, se você que está ouvindo essa mensagem não tem perseverado, que a partir dela você pode buscar perseverar diante do Senhor. E se você já tem adquirido e tido perseverança, minha palavra de ânimo é: continue e tenha ainda mais perseverança diante das situações difíceis que estamos passando e que ainda passaremos. Deus aqui, através de Moisés, para Josué, eu imagino ele como um treinador que sabe que pode tirar mais ainda de seu atleta. Eu já tive a oportunidade de ser atleta e sei que o treinador, o jogador, ele vai treinar ali no limite, não vai cansar muito e tudo mais, mas um bom treinador conhece o potencial do seu atleta. E vai querer sempre que ele dê mais, que ele se desenvolva para que ele continue crescendo. Se for deixar por nós mesmos, continuaremos e ficaremos na nossa zona de conforto. Mas o Senhor nosso Deus nos instiga para crescer, para nos desenvolver. E essa palavra de ânimo para Josué é muito grande. E no próprio início do capítulo 1 do livro de Josué, mais especificamente versículo 9, Deus continua reforçando agora diretamente para ele, sem interferência de Moisés: coragem! Ser forte, não te mandei eu ser forte e corajoso. Josué já era um homem grande, Josué já era perseverante, e Deus ainda incentivava-o a perseverar mais. E essa é a minha palavra para você que está me ouvindo. Continue perseverando, comece a perseverar, para que você e as pessoas à sua volta colham os benefícios da sua perseverança. Se você não tem sido fiel ao Senhor, reveja seus conceitos. Arrepende-se e volte para Ele o quanto antes, que seja tarde. E eu quero animar a todos, aqueles que são fiéis ao Senhor, a continuar firmes e a melhorar. Amém. Versículo 39 nos avança dizendo: e vossos meninos de quem disseste, por presa serão. Eles estavam murmurando no deserto, com as crianças pequenas, dizendo o seguinte: olha, nossos filhos serão presos no deserto. Desobedientes, infiéis, incrédulos, achando que ia morrer no deserto ou que iam ser pegos pelos povos em volta, ou pelos egípcios atrás, ou pelos povos no futuro, os povos da terra de Canaã. E Deus falou para eles: olha, não vai ser assim. Versículo 39 ele diz: esses que hoje não sabem distinguir entre o bem e o mal, tinham por volta de até 5, 6 anos de idade,
esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Então foi dada a oportunidade aos filhos deles, daquela geração maligna e incrédula, de entrar na terra prometida, e a eles não. Nós não devemos permitir que outros aproveitem um privilégio que foi dado a nós pela nossa inconsistência. Ou seja, nós não devemos ser inconsistentes e outros adquirirem uma bênção que poderia ser nossa também. Que eles tenham, mas porque nós soubemos aproveitar. Como no caso dos filhos de Caleb, o versículo 36 fala isso, que Caleb pisaria, mas os filhos dele também. Nesse caso do versículo 39, que só os filhos dessa geração maligna pisariam. Então, que nós possamos aproveitar os privilégios, né? Que o cálice não seja removido de nós, como é dito lá nas igrejas do Apocalipse, né? Que não foi fiel e o cálice será passado. Não deixa Deus passar a sua bênção para outro. Tem as promessas do Senhor para a sua vida. E só que essas promessas, essa coroa passa pela perseverança. A coroa passa pela cruz, sabe? E nós precisamos permanecer firmes, irmãos. Firmes. Ir além das aparências e das circunstâncias religiosas. É um apelo também para valorizarmos as futuras gerações, que ainda não tiveram tempo para distinguir entre o bem e o mal. Esses meninos, graças a Deus, não tiveram a péssima influência dos seus pais. Infelizmente, muitos viram seus pais morrerem, mas tiveram Josué e Caleb, que pisaram na terra prometida como homens diferentes. E aquela geração que entrou de início foi uma geração mais fiel do que a geração que morreu no deserto. E o versículo 40 fecha a passagem, dizendo: porém vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do mar vermelho. Felizmente, muitos estão indo para trás. A caminhada cristã, a vida com Deus é como se fosse uma esteira de academia. Se você ficar na mesma velocidade que a esteira, você vai ficar no mesmo lugar. E muitos estão assim, infelizmente, não saem do lugar. Muitos, pior ainda, param e são jogados para trás, como no caso deles aqui. Porém, a perseverança faz com que a gente, além de manter firme, acelere um pouco mais e avance e vá para frente. Ainda que nademos contra a correnteza, ainda que nós estamos indo contra a cultura do mundo, porque o evangelho, a vida com Deus é uma contracultura. Nós estamos remando contra a maré. Nesse mundo que nós vivemos, o certo é o errado e o errado é o certo. Para nós não. Para nós o certo é o certo da palavra de Deus. E a gente às vezes enfrenta muitas dificuldades e vamos continuar enfrentando, mas precisamos perseverar. Quem não persevera em ser fiel ao Senhor pode acabar morrendo no deserto, caso não se arrependa e mude de vida e atitudes. Infelizmente, muitos estão morrendo no deserto. Não seja você mais um desses. Persevere em obediência ao Senhor e continue firme. Para a gente concluir, meus irmãos e minhas irmãs, diante dos desafios que eles enfrentaram, muitos outros israelitas perderam a esperança e se voltaram para a idolatria, como no caso do bezerro de ouro, por exemplo. Eles tinham visto o poder e as maravilhas de Deus, mas não tinham perseverança, por isso não receberam a herança deles. Muito triste isso. Josué e Caleb foram diferentes. Eles viram tudo e decidiram pôr toda a sua confiança em quem? Em Deus. A espera foi longa, difícil, mas no fim, eles lideraram Israel na conquista da terra prometida. Josué e Caleb perseveraram e receberam suas heranças prometidas. E Deus tem promessas para vocês. Deus tem heranças para vocês, mas a gente precisa perseverar. Que você seja um servo e uma serva perseverante também. Aconteça o que acontecer, permaneça firme nos propósitos do Senhor nosso Deus em sua vida. E que você possa inspirar gerações pela sua perseverança, como fizeram Josué e Caleb. Persevere, busque. Se você tem tido dificuldade para perseverar, ore a Deus buscando perseverança. Leia na palavra perseverança, sobre perseverança, se inspire em exemplos, há muitos outros exemplos. E se mesmo assim tiver dificuldade, pode procurar vários irmãos e irmãs da nossa igreja que
tem perseverado, eu tenho indicações de irmãos que perseveram. E pode me procurar também. Apesar de jovem, eu tenho buscado essa característica e qualidade na minha vida. Eu posso instruir você, posso te ajudar, pode escrever nos comentários aqui embaixo, pode me procurar inbox nas outras mídias sociais, mas não deixe de lutar. A igreja serve para isso. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos em amor, uma família. Você não é obrigado a sofrer sozinho. Compartilhe do seu sofrimento, da sua luta. Aconteça o que acontecer, persevere em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou orar por você e por todos nós neste momento. Pai, obrigado pela graça e pela misericórdia do Senhor, por esse dia diante de Ti. Obrigado, Senhor Deus, por esses dois belíssimos exemplos de perseverança e ajude-nos a perseverar hoje em dia em meio aos vários problemas que estamos enfrentando, os maiores deles, a nível mundial da pandemia, do isolamento social, mas também, ó Deus, a preguiça, o medo, a insegurança, essas coisas que nos atrapalham de viver a vida do Senhor. Que o Teu Santo Espírito complete e ministre nos corações aquilo que foi dito nessa manhã, e que o Senhor esteja nos edificando conforme a Tua vontade e ajudando-nos a ir mais profundo no relacionamento com o Senhor. Enche-nos com a plenitude do Teu Santo Espírito e fortaleça-nos, seja a nossa força para que possamos perseverar em Ti. Muito obrigado. Consagramos essa manhã de domingo, esse dia e nossas vidas em Tuas mãos. Em nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado e amém, Deus. Obrigado, irmãos. Tenham todos um excelente domingo. Até mais à noite, na mensagem do culto à noite. E Deus abençoe a todos.